Amém, queridos? Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repousa sobre a sua vida nessa noite, amém? Deixa eu ver a hora aqui. Você pode abrir sua Bíblia comigo? Livro de Filipenses, capítulo 3. É justamente sobre isso que o Senhor colocou o meu coração para corroborar com o tema Construindo o Futuro. Mas a gente precisa aprender algumas coisas, né? Acerca de construção. Porque todo mundo quer ter um futuro, não é isso? Bem-sucedido, diferente. Só que existem alguns pilares. Toda construção existe fundação, existe paredes, alicerce, alvenaria, bases, pilares, tijolinho, tijolinho. É um processo contínuo, não é isso? A construção é um processo contínuo. Nós estamos em construção, amém? Nós ainda estamos em construção, mas vai chegar um dia que nós chegaremos à estatura de varão perfeito. Mas enquanto não chega, nós estamos em construção, amém? Espiritualmente falando, mas essa palavra ela corta para o sentido espiritual, mas também para o sentido material, amém? Filipenses capítulo 3, versículo 12 até o 13, amém? Do versículo 12 até o 14, diz assim, amém? Os irmãos acharam, amém? Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para qual fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, contra mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão distantes de mim e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Querido, Paulo aqui ele vem comparando a carreira cristã como uma corrida. Ele usa aqui a linguagem conotativa de como funcionava os Jogos Olímpicos na Grécia. Então ele traz essa conotação, comparando os Jogos Olímpicos como a vida cristã. A vida cristã, nós estamos numa corrida, nós estamos numa maratona e nós somos atletas do Senhor. Amém? Quem são os atletas de Cristo aqui? Então nós estamos nessa corrida, nós estamos nessa maratona. Só que repita comigo, o vencedor tá fraco, o vencedor não é aquele que começa, mas aquele que termina. Aí o que Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 diz? Melhor o fim do que o início. Então por isso que o vencedor não é aquele que começa, mas aquele que termina. Aquele que completa a carreira com sucesso, igual Paulo diz, ok? Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça está me guardada, na qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Mas não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Então isso é completar a carreira com sucesso. Então ele completou a carreira dele. E nós estamos também nessa carreira. Nós estamos nessa maratona. E mais um texto, querido, para corroborar com esse, a qual vai falar acerca dos atletas do Senhor. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Olha o que diz.
Epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24 até o 25. Olha o que Paulo diz. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Mas eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Mas nós, porém, uma coroa incorruptível. Aqui vai falar acerca dos atletas do Senhor. Nós somos atletas. Mas para nós alcançarmos o prêmio, vencermos a maratona, a corrida, nesse texto aqui, Paulo ele nos dá 3 direcionamentos que um atleta do Senhor deve ter para vencer a corrida, a maratona da vida. Primeiro ele fala, que primeiro direcionamento é esse? Primeiro é disciplina. O atleta deve ter uma disciplina. O que é uma disciplina? É você ter uma rotina. Repita comigo: o meu sucesso está escondido na minha rotina diária. O seu sucesso está escondido na sua rotina. E qual tem sido a sua rotina? Isso chama disciplina. Isso no sentido material. Mas no sentido espiritual, nós também temos que ter uma disciplina. E qual é a nossa disciplina? É a leitura da palavra, é a oração, é o nosso devocional com Deus, é o nosso contato com o Senhor. Lá no nosso quarto de guerra, no nosso ponto de encontro com o Senhor, que é o nosso quarto, nosso secreto com Deus. Então nós também, como atletas do Senhor, se você quer vencer a corrida, a carreira cristã, a maratona, você deve ter disciplina. E tem muita gente que não tem disciplina. Então sem disciplina não tem resultado. Como é que você quer ter resultado se você não tem disciplina? E é isso que Paulo vem ensinando aqui, que um atleta do Senhor, ele deve ter disciplina. Segundo, metas. Deve estabelecer metas. Se você quer construir o seu futuro, você deve estabelecer metas. Já começar a programar desse ano para o ano que vem. Eu aprendo muito isso com a minha esposa. Aquela dali, em termos de organização, Deus colocou um desorganizado com uma organizada. Relacionamento é isso, né? Você busca no outro aquilo que você não tem. E assim um completa o outro. Então Deus, ele nunca coloca os dois do mesmo nível. Não, ele coloca um sempre tendo mais do que o outro, para que o que tem mais nivela o que tem menos, não é isso, pastor? E assim um vai completando o outro. Então Priscila é terrível, é minha inspiração, minha esposa. E ela me ensina muito a dizer: já comprou seu caderno para você fazer as metas para o ano que vem? Falei: não, você vai lá comprar agora. Começa a escrever as suas metas para o ano que vem. Se você quer que o seu 2023 seja diferente, comece a estabelecer suas metas. Ela começa a pegar no meu... E eu falei: meu amor, muito obrigado. Você é minha bênção. Então é isso, querido. O atleta do Senhor deve estabelecer metas. Ter disciplina em estabelecer metas. É isso que Paulo vem falando aqui. Então, se você é atleta do Senhor, você deve ser disciplinado.
Deve haver uma disciplina, deve ter um estabelecimento de metas. E no versículo 24, terceiro, esforço. Você deve se esforçar. O que Deus falou para Josué? Capítulo 1, versículo 8. Josué, esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra prometida. Então tem que se esforçar, querido. E o problema hoje é que as pessoas não querem se esforçar. Não quer se esforçar para manter o casamento, não quer se esforçar para crescer na vida. As pessoas hoje parecem que estão desistindo de si mesmo. As pessoas hoje não querem se esforçar. Acha que a única coisa que cai do céu é chuva. E o diabo, né? Jesus falou, vi Satanás cair como um raio. A única coisa que caiu do céu foi o diabo e a chuva. Não adianta ficar em casa achando que não vai nada. Paulo falou o quê? Se for possível, trabalhe dia e noite para não pesar para o teu irmão. Quem não trabalha não come. Paulo falou isso. Então a gente tem que sair da zona de conforto, meu irmão. Não, tem que regaçar as mangas e meter currículo mesmo. Fazer curso, fazer faculdade, se esforçar, meu irmão. Senão você não vai chegar. Tem esse negócio de cair, não. Deus é justo. Tem que se esforçar. E o problema é que as pessoas hoje querem tudo de mão beijada. Não quer correr atrás. Tem sonhos, tem objetivo, mas não corre atrás, mas não se esforça. Então o atleta do Senhor deve ter 3 coisas: esforço, disciplina e metas. Amém? Então são bases, são pilares para a construção do nosso futuro. Porque senão, meu irmão, meus irmãos, 2023 será um ano normal. O ano só é novo, só é diferente se eu mudar. Se você não mudar, os seus resultados sempre serão o mesmo. Então, quando eu mudo, repita comigo, quando eu mudo, tudo muda. Então, se você quer que 2023 seja diferente, então começa a mudar a partir de agora. Muda seu comportamento, muda suas atitudes. Porque senão 2023 será um ano de fracasso. Será o mesmo ano todo ano, porque você não muda. Amém? Mas existe também 3 tipos de atletas nessa maratona, nessa corrida: os que caminham, os que seguem e os que prosseguem. São os 3 tipos de atleta que está na maratona. Os que caminham na maratona da vida, eles cansam devido às lutas, às tentações. Consequentemente, recobram suas forças e logo desanimam no meio do caminho. Esses são os que caminham na maratona. Começa muito bem, mas no meio do caminho para. Não tem força para ir até o final. O primeiro obstáculo já faz ele parar. Esses são os que caminham. E os que seguem? Os que seguem muitas vezes conseguem ir mais adiante do que os que caminham. Eles lutam, relutam para continuarem, mas não têm raízes profundas e logo se desfalecem.
na caminhada e não consegue prosseguir em direção ao alvo. Aí começa agora a fazer uma introspectiva e ver em qual desses 3 tipos de atleta você se enquadra. Nos que caminham, nos que seguem e agora nos que prosseguem. Os que prosseguem começam caminhando, continuam seguindo, continuam prosseguindo em direção ao alvo. Isso quer dizer de constância. Os que prosseguem são constantes. É constância. É persistente e consistente. É como diz aquela frase: só vive o processo, o propósito, quem suporta o processo. E só suporta o processo quem é constante. Eu vou repetir: só vive o propósito quem suporta o processo. E só suporta o processo quem é constante. O que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58? Portanto, irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Firme, constante e sempre abundante. Então é isso, meu irmão, é constância. Deus não está preocupado com o teu início, Deus está preocupado com o teu final. Porque não adianta começar bem e terminar mal. O ladrão da cruz começou mal, mas terminou bem. Mas tem muita gente que começa bem, mas termina mal. Então o que importa para Deus não é como eu começo, mas o que importa para Deus é como eu vou terminar. E como está a tua carreira nessa noite? Como tá você nessa corrida, nessa maratona? Amém? Então, querido, qual desses 3 grupos você se enquadra? Os que caminham, os que seguem ou os que prosseguem? Aí Paulo agora ele vem aqui em Filipenses, no capítulo 3, ele vem nos dando dispositivo, elementos essenciais para nós, atletas do Senhor, para como iremos vencer a corrida da vida, a maratona, tanto no sentido espiritual, mas também no sentido material. Porque Deus, Ele quer que nós sejamos bem-sucedidos no espiritual, no material e no emocional. Que nós somos formados por essas 3, a tricotomia, né? Corpo, alma e espírito. Corpo, matéria, alma. Emocional e espírito espiritual. Mas não é isso que eu quero falar nessa noite, acerca da antropologia, estudo do homem, não. Aí Paulo ele vem falando aqui, qual o primeiro, no versículo 12 e 13, o primeiro dispositivo que ele dispõe para nós para vencermos a corrida. Olha o que ele diz aqui, no versículo 12, 13. Quanto a mim, irmãos, não julgo que haja alcançado. Isso nos dá a conotação, a ideia de quê? De insatisfação. Mas não é insatisfação no sentido de você estar insatisfeito com a vida, não. É no sentido de você sempre querer ir mais. Não é você ficar estagnado na zona de conforto. Insatisfação aqui é nesse sentido, de você querer sempre mais.
crescer mais no Senhor, crescer na vida, crescer espiritual, crescer emocional, crescer material. Então o atleta do Senhor, ele deve estar isso, insatisfeito nesse sentido, de querer sempre mais. É o que diz em Oséias capítulo 6, versículo 3. Prossigamos e conheçamos, e prossigamos em conhecer o Senhor. Não é para parar não, é para continuar. Prossiga, vai. O Senhor é uma fonte inesgotável. Vai fundo, mergulha. Prossiga. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Olha o verbo contínuo, continuidade. Gerúndio, não é isso? É verbo continuidade. Então você não pode parar, querido. Você tem que continuar. Se você teve uma experiência hoje, amanhã você tem que ter mais. E uma mais profunda ainda. Porque o nosso Deus é Deus de experiência. Não é só porque eu já li a Bíblia 13 vezes, de trás para frente, de frente para trás, que acabou não, que eu já sei tudo, não. Eu ainda estou continuando pela 14ª vez lendo a Bíblia. E vou ler até Jesus voltar. Eu li 13 vezes. Não, vou parar não, vou continuar. Lendo, buscando, meditando, se aprofundando. E assim também é na vida material. Amém? Então, querido, não pare, continua. Continua na maratona. Continua. Continua tendo experiência com Deus, continue crescendo na graça, no conhecimento. Essa é uma declaração de um cristão consagrado que nunca se deu por satisfeito com suas realizações espirituais. Devemos estar satisfeito material porque o nosso Deus é Deus de provisão. Mas espiritualmente nunca podemos se acomodar, mas ser constante na presença de Deus. Então o primeiro dispositivo é isso, insatisfação. Segundo, versículo 13. Olha o que ele diz. Uma coisa faço. Uma coisa faço, ato de fazer. Isso nos dá a conotação de quê? Dedicação ao propósito. Então, se você tem um propósito, você tem uma meta para 2023, então se dedique ao propósito. Se dedique. Quando ele fala uma coisa eu faço, ele está falando, eu tenho um propósito, eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, então eu vou me dedicar ao propósito. É dedicação. E muitos não se dedicam. Como diz Myers Moller, né? É Myers Moller, né? O nome daquele pastor que morreu num acidente lá nos Estados Unidos, de avião. Um dos pastores mais famosos dos Estados Unidos, Myers Moller. Tem uma frase dele que diz: a maior tragédia da vida não é a morte, mas é uma vida sem propósito. A pior coisa que tem é uma vida sem propósito. Essa é a maior tragédia. Você perguntar para a pessoa qual é o seu propósito e a pessoa não saber te responder. Isso é a maior tragédia. A pessoa ela não tem uma direção, ela não tem uma meta, não tem um propósito. Ela não saber para onde ela vai, ela não saber quem ela quer ser daqui a 5 anos.
como ela quer estar. Isso é uma tragédia, isso é uma da maior tragédia da vida. É a pessoa, ela tá aqui na Terra e ela não saber o propósito de vida, que a ciência chama de ICP, né? Ideia Central Permanente. A pessoa, ela não sabe quem ela quer ser, em que ela quer se formar. Isso é uma vida sem propósito, meu irmão. E Deus é Deus de propósito. Então, se você não sabe, nessa noite, Deus vai revelar o seu propósito. Deus vai revelar o seu propósito de vida, meu irmão. Mas para isso, primeiro você tem que ter um encontro com o Senhor. Porque quando você tem um encontro com o Senhor, Ele te revela o seu propósito de vida. E se eu não sei o meu propósito, porque eu não tive um encontro? Quando eu te falei até com o pastor, quando eu tive um encontro com o Senhor, em 2010, eu nunca contei meu testemunho, mas eu vou contar, o Senhor me motiva a contar nessa noite. Eu fui viciado em droga, né? Prostituto. E ali em 2010, eu de sábado, 5 horas da noite até domingo, 5 horas da manhã, eu ali usando droga. Já tive 2 overdoses na época, quase morri. E naquele sábado eu cheguei em casa todo alucinado, me rasgando, e meus pais chorando, mais um que perdemos para esse mundo. Na época meu irmão estava preso por chefiar tráfico de droga. E meu pai chorando. Fernanda conhece a gente, né, Fernanda? Muitos anos, né? Desde pequeno. Ela viu a nossa história, ela e Rogério. E Deus, e ali meu pai e minha mãe chorando, mais um que perdemos para esse mundo. E eu ali me rasgando, alucinado. Aí eu ouvi uma voz que falava comigo: hoje eu vou te libertar. Aí naquele domingo de madrugada, eu ouvi aquela voz, fui para a igreja, levantei minha mão, aceitei Jesus. 12 anos sem botar droga na boca, sem beber, sem se prostituir, sem botar cigarro na boca. Não precisei ir para casa de recuperação, porque a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ali eu tive um encontro com o Senhor. E ali Deus revelou o meu propósito de vida. E eu já queria, sabe, começava a pregar para o espelho, para a cama. As pessoas lá em casa achavam que eu era doido, ficava falando sozinho. Eu ficava assim, pregando, falando. Com 1 ano e meio, eu já estava num seminário teológico, já pregando no Rio de Janeiro, num monte de igreja, com 2 anos de convertido. Então Deus começou a, sabe, fazer tudo rápido na minha vida. Então Deus começou a revelar o propósito. E eu falei para Deus: Senhor, se o Senhor abrir uma porta de emprego para mim na área da Petrobras, aonde eu for, eu vou ganhar almas para o Senhor. Eu vou ser instrumento de salvação. E desde quando eu me converti em 2010, são 12 anos trabalhando nessa área, e foram 500 almas para o Senhor, para a glória de Deus, querido. De 2010 para cá, só nessa área. E não adianta, e aonde eu chegava, porque o Filho de Deus é perseguido. Pessoas, engenheiro, pessoas de patente alta, tentava me mandar embora, mas não porque ia trabalhar, mas porque não gostava de crente. No outro mês eles eram mandados embora, e eu até o final. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre.
Eles eram mandados embora, no outro mês eu ficava até o final. Porque não tem como, querido. Porque Deus é Deus de propósito. Deus sabe que Ele tem um propósito na minha vida ali naquele lugar, que eu vou ser instrumento de salvação, que eu vou honrar o nome dEle, que eu vou glorificar o nome dEle, que eu vou ganhar almas para Ele. Então Deus vai na frente, vai abrindo o caminho, vai cortando os laços. Aqueles que armam a sepultura, eles caem. Aqueles que armam uma forca, eles mesmos são enforcados. E o nome do Senhor é glorificado. Então é isso, querido. Deus é Deus de propósito. Então você precisa... Senhor, qual é o meu propósito de vida? Para que o Senhor me chamou? E quando o Senhor falar, esteja pronto para você falar o que Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Então o primeiro é isso, insatisfação. O segundo, dedicação ao propósito. Os vencedores são os que se concentram e mantêm seus olhos focados e fixados nos seus objetivos, sem deixar que coisa alguma os distraia. Então você tem que focar, Deus te deu uma direção, foca nessa direção. Deus te deu um objetivo, foca. Não deixa que nada te distraia, meu irmão. Não é isso, Thaline? Segue o plano? Não é isso? Segue o plano. Segue a direção que Deus está te dando, meu irmão. E terceiro, versículo 13. Olha o que ele fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão distante de mim. O que é isso, querido? Para receber o novo, tem que abrir mão do velho. Devemos deletar o passado e vislumbrar o futuro. Aí Jesus falou: como é que você quer vinho novo se você não abre mão do odre velho? Então, para receber o novo, tem que abrir mão do velho. Quer um futuro? Esqueça o que passou, meu irmão. Esqueça a frustração, esqueça a decepção, esqueça tudo e foca na direção que Deus está te dando nessa noite. Não deixa que o passado te prenda, meu irmão. Olha o que Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19 diz: não lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas, eis que farei coisa nova. O que Deus está falando? Esquece o que passou, esquece o passado e viva o novo de Deus, meu irmão. Começa a viver o 2023 que Deus projetou para você, meu irmão. Mas esqueça o passado, tudo que aconteceu contigo. Esqueça, meu irmão. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as derrotas, até as lutas, tudo contribui, meu irmão. Tudo coopera. Amém? Então abre mão do velho e receba o novo, meu irmão. O que Noé fez após o dilúvio? Após o dilúvio, o que Noé fez? Antes dele soltar a pomba, primeiro ele soltou o corvo. Por quê? Porque o corvo se alimenta de coisas em decomposição. Coisas velhas, coisa estragada. Aí Deus está falando o quê? Solta o corvo que eu libero a pomba. E a pomba simboliza o novo de Deus, querido. O ministério de Jesus começou quando a pomba desceu. Então solta o corvo e recebe a pomba, meu irmão. Abre mão do velho e receba o novo do Senhor, meu irmão.
Deixa o corvo embora, meu irmão. Deus tem uma pomba. Deus tem um novo para a sua vida. Mas tem que abrir mão do velho, tem que abrir mão de tudo que é velho, meu irmão. Das velhas atitudes, dos velhos comportamentos. E para encerrar, então, isso quer dizer direção. É um direcionamento de Deus para a sua vida. O Filho de Deus que está na corrida, ele não olha para trás, ele olha para o futuro. Se você é filho de Deus, se você é um atleta, Deus está falando, esquece, para de olhar para trás e olhe para frente. Olha para o arco-íris que Deus tem para você, meu irmão. Tem um arco-íris de Deus para você, meu irmão. Tem bênção de Deus para sua vida. Tem promessa de Deus para sua vida. Tem aliança de Deus. E para encerrar, olha o que Paulo diz no versículo 14. E prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A quarta coluna de construção do futuro é a determinação. Seja uma pessoa determinado. O que é determinada? É esforço intensivo. Seja aquela pessoa que se esforça intensivamente, meu irmão. Um atleta bem-sucedido, ele entra no jogo e mostra ser um vencedor, meu irmão. Não seja como aqueles 12 espias, que 10 olhou, Deus mandou eles lá para a terra de Canaã, 12 espias, espionar a terra que era boa, manava leite e mel. Aí 10 trouxe o relato e falou, ó, tem gigante, aquele povo é mais forte e poderoso do que nós não vamos vencer. Seja como Josué e Caleb, tem gigante, tem um povo mais poderoso que nós, mas subamos e possuamos animosamente aquilo que é nosso por herança. Seja como Josué e Caleb, meu irmão, não anda por vista, anda por visão. Entra na corrida, mas já com motivação de vencedor, que você já venceu, meu irmão. Você é um vencedor. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você pode ficar de pé, querido? Querido, escuta isso. A maior corrida foi dentro do útero da sua mãe. Ali você lutou com 300 milhões de espermatozoides. Ali foi a maior corrida. Um só teve que vencer 300 milhões para romper e atingir o alvo e nascer e fecundar. E existe 3 tipos de espermatozoide: os nadadores, os bloqueadores e o espermatozoide de killer. Os nadadores são aqueles que saem na sua frente. Os bloqueadores são aqueles que ficam na porta do útero, impedindo de você passar, romper e atingir o óvulo. E tem os espermatozoide killer, aqueles que tudo que entra na frente dele, eles matam. Mas você venceu dentro do útero da sua mãe. Você rompeu e atingiu o óvulo. E você nasceu. Então você já é mais que vencedor. Porque a maior corrida você venceu dentro do útero da sua mãe, querido. E eu quero orar pela sua vida enquanto o Ministério de Louvor adora. Quem sabe você é um atleta que chegou aqui desanimado, pensando em parar na corrida, na maratona, mas hoje o Senhor te chama para renovar suas forças. Será que você pode sair do seu lugar e vir aqui receber a oração, meu? Para que Deus venha renovar tuas forças, para você continuar caminhando sobre essa corrida, sobre essa maratona, meu irmão. Eu quero orar pela sua vida. Será que você pode sair do seu lugar e vir aqui correndo? Eu quero abençoar a tua vida.
para você ter um ano de 2023 de sucesso, meu irmão.